6 dias depois do apagão, a Enel confirma que restabeleceu a energia de quase todos os imóveis que foram afetados aqui em São Paulo. Vou chamar o Misael Mainetti, que está acompanhando essa história desde o começo e vai trazer mais informações para a gente. A questão é que tem uma previsão de chuva forte aí a partir de sexta-feira, né, Misael? E uma grande preocupação com o fato de áreas serem atingidas novamente e essas que sequer foram atendidas possam sofrer ainda mais. Bem-vindo. Daqui já dá para sentir o vento chegando. Evandro, muito boa tarde para você e para todo mundo que acompanha o 13 em 1. De acordo com a Defesa Civil, com vários institutos aí de meteorologia, sexta, sábado e domingo tem uma ventania prevista com pancadas de chuva isolada. Isso vale para a Grande São Paulo e a situação também deve se repetir de forma semelhante no litoral e no interior do estado. Portanto, os moradores têm que ficar atentos em relação a essa ventania. A gente viu na semana passada como foi repentina essa situação, se proteger, né, buscar abrigo e a Defesa Civil já avisou as concessionárias de energia de todo o estado sobre a situação para eles colocarem aí em prática planos de prevenção em relação aí a uma possível, né, nova tempestade que possa acontecer a partir da sexta-feira. Hoje de manhã, como você mencionou, o presidente da Enel, a concessionária de energia que abastece a Grande São Paulo, ele falou que a situação está normalizada. 36 mil clientes estão sem energia nesse momento. De acordo com ele, esse é o número normal de quando não há nenhum evento importante acontecendo, ou seja, quando não há nenhum problema como esse que a gente acompanhou acontecendo. São 8 milhões de clientes atendidos pela Enel, só para a gente fazer essa comparação. A gente tem um trecho dessa entrevista do presidente da Enel, que falou hoje cedo em coletiva de imprensa. A gente acompanha agora a entrevista do Guilherme Lencastre, presidente da Enel. Nesse momento, estamos com 36 mil clientes sem energia. Isso significa uma operação muito próxima da normalidade do nosso negócio. Nós temos 8,2 milhões de clientes. Numa operação normal, esse número oscila, inclusive, entre esse patamar 36 ou até um pouco mais. Nós continuamos com a nossa força de trabalho totalmente mobilizada, atuando em campo, e é possível que existam alguns casos ainda de clientes mais antigos, e esses são os prioritários que nós vamos restabelecer a partir de agora. A gente acompanhou nos últimos dias a Enel dizendo que 2 milhões de imóveis foram afetados pela falta de energia. A informação foi corrigida hoje, o número é maior. 3 milhões, uma média de 3 milhões de endereços ficaram sem energia elétrica e não estou falando apenas de casas, né? Estou falando de comércio, de hospital. A gente sabe que isso afetou e afeta ainda a população de maneira geral. Muita gente não vai conseguir lidar, por exemplo, com esses prejuízos. Esse anúncio de normalidade, né, de 36 mil imóveis sem energia elétrica agora, então, do que eles chamam de normalidade, foi feito horas antes de o prazo dado pelo Ministério Público e pela Justiça vencer. Agora, acompanha essa novela comigo. Nessa semana só, na segunda-feira, a ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, e o Ministério de Minas e Energia deram um prazo de 3 dias. Na terça-feira, a Justiça deu um prazo de 24 horas, prevendo uma multa de R$100 mil por hora em caso aí de interrupção de energia. E várias instituições, como instituições que cobram aí o prejuízo ao consumidor, a Câmara dos Deputados, várias instituições vieram dando prazos para a Enel fazer alguma coisa. O fato é que agora, né, eles falam dessa questão de normalidade, então de 36 mil imóveis sem energia, que seria a normalidade, um dia comum. Também falam então nessa correção de número, não foram 2 milhões de endereços, foram 3 milhões e a gente tem aí ventania e chuva isolada prevista para sexta e para o final de semana. Evandro?
Muito obrigado pelas informações, viu, Misael Mainetti? Bom trabalho para você. Gustavo Segré, é claro que os responsáveis pela Enel aqui em São Paulo vão jogar o número de pessoas que eles têm como clientes comparado com o número de pessoas que até agora continua sem a energia elétrica, né? Porque aí você fala, nossa, no âmbito de 8 milhões a gente tem 30 mil. Mas vai explicar isso para esses 30 mil que desde a última sexta-feira ainda não tiveram a energia restabelecida. E mais do que isso, vem agora uma pressão muito grande para a próxima sexta-feira e também para o fim de semana, se, diferentemente do que aconteceu anteriormente, em que só correram atrás do problema, se agora há um preparo maior em termos de equipes, de equipamentos, de previsibilidade para lidar com o que está por vir. A experiência nos indica que essa previsibilidade não aplica muito. Não é a primeira vez que acontece na cidade de São Paulo e o resultado está à vista. Voltando com a questão das aéreas, a comparação. Imagina se você subiria numa companhia aérea que disse apenas 2% dos nossos voos caem. Ninguém subiria. Pois é. Está para prestar serviço para 100%. E quando você parte desses 30 mil, para você o problema é 100% do problema. Não serve as estatísticas aí. Mas você sabe que argentino sofre mais que brasileiro, né? Aqui tem também Enel, para vantagem de ninguém. Porque a quantidade de tempo, em 2023, só para ter uma ideia, de pessoas que ficaram sem luz aqui na Argentina, é de 19 horas de promédio. É muito mais do que a Argentina. E aí que vai falar, olha, a Argentina está pior? Não serve. O resultado, e a gente paga por um serviço para ter o serviço, não para ter a justificativa da empresa de por que o serviço não foi prestado. O que você acha, Piperno? Eu acho que algum tempo atrás, né, num dos momentos geniais da propaganda brasileira, a gente popularizou aquela história de que tal coisa não é lá uma Brastemp, porque a Brastemp virou aí, naquele momento, né, uma referência de qualidade. Hoje, você compra uma coisa que é um lixo, uma porcaria, seu time vai ser rebaixado para a Série B, seu time é padrão Enel de qualidade. É isso. A Enel virou isso. E assim, à medida em que essa crise ela se prolonga, as revelações elas vão se tornando mais estarrecedoras. Por exemplo, então agora a gente sabe que 36 mil endereços sem energia fazem parte aí... do dia a dia. Exatamente, dia a dia. Veja, é muita gente, é muita coisa. Imagino famílias com pessoas doentes, crianças, prédios que você não tem elevador, pequenos negócios aí que você não tenha... Assim como você, por exemplo, manter e conservar alimentos perecíveis. Então, está tudo errado, mas, afinal de contas, são só 36 mil, isso é praticamente normal. Então, isso é uma pouca vergonha. Agora, os políticos pegam carona também de uma forma indecente nisso. Porque, nesse momento, e aí é um período eleitoral, agora todo mundo pede providência, aí vai o TCU, Congresso e tal, mas isso deveria ser feito sempre. Inclusive, a gente está discutindo aqui no nosso 3 em 1 também, e só para a gente arrematar essa conversa, o fato de que a Defesa Civil está avisando a Enel agora sobre esta sexta-feira e também o fim de semana com a possibilidade de mais chuva forte que possa levar a mais estragos, derrubadas de árvores, que também prejudiquem, né, o sistema de fornecimento de energia elétrica e que, inclusive, tem moradores aqui na capital e na região metropolitana que sequer tiveram o sistema restabelecido desde a última sexta-feira. Ou seja, a pessoa chega na quinta sem energia, com o risco de amanhã haver um outro temporal que prejudique novamente ou que impeça ela de ter acesso a esse serviço que é básico. E a gente está falando de clientes, né? Os próprios presidentes ali, diretores da empresa falam, os nossos clientes, ou seja, que tipo de tratamento é esse que se dá a um cliente, não é mesmo, Alan Gani? Com certeza, né? Um tratamento péssimo. Aliás, a empresa alega que em situações normais ela cumpre os parâmetros de intensidade e frequência colocado pela ANEEL, né? Ou seja, em situações normais, falta menos energia e quando falta, restabelece-se a energia rapidamente. Mas não interessa a situação normal, o que interessa é justamente a situação anormal. Infelizmente, esse contrato da ANEEL com a Enel foi muito mal desenhado, porque exclui do cálculo esses parâmetros em situações
anormais. E aí, acontece uma situação anormal, a empresa simplesmente vai alegar, mas de acordo com o contrato a gente está dentro dos parâmetros e você deixa 6 dias as pessoas sem luz na cidade de São Paulo. E não é apenas, Evandro, uma questão residencial que já é grave, porque uma série de idosos tem dificuldade de locomoção. Como é que vão subir 10, 12 andares de escada, subir e descer? É inviável, essas pessoas vão ficar dentro de casa. Mas não é apenas o transtorno residencial, você tem um transtorno de estabelecimento. Um restaurante não consegue funcionar, né? Vai jogar a sua comida fora, é um prejuízo. A FEComércio estimou um prejuízo de quase 2 bilhões de reais. Uma clínica médica, por exemplo, não consegue funcionar. Como é que ela vai ligar um equipamento, né? Então, é uma questão muito grave, né? Tudo gira em torno de energia e aí é responsabilidade da agência reguladora, do Ministério de Energia e também da própria empresa. Quem paga a conta 2 vezes é a população. O que você acha, Zé? Olha, o representante da Enel, em vez de pedir desculpas e dizer, olha, nós fomos incompetentes, ele vem dizer, olha, essa incompetência, ela é normal. Quer dizer, nós estamos, no caso de São Paulo, na normalidade. E eu dizia que era assim mesmo. Agora, essa normalidade não era no centro financeiro do país, não era numa parte visível do país, que é São Paulo. Esse tipo de corte de energia existe em todo o país. O Amapá ficou sem energia durante muito tempo. Quem anda por Macapá sente o cheiro do óleo diesel de tantos geradores que os empresários foram obrigados a comprar. Por lá é tanta falta de energia que normalizou. Parece um livro do Gabriel Garcia Marques, aquele do realismo mágico, quando ele fala de uma chuva que demorou anos e o ar foi ficando úmido, até um peixe entrou voando pela janela e saiu pela porta dos fundos, né? A normalização. Então, o que acontece lá? Todo mundo já compra gerador. Será que a Enel quer isso em São Paulo? Agora, você imagina, em São Paulo, se cada um dos comerciantes comprarem, e muitos vão fazê-lo, né, um grupo gerador para funcionar como no break. Né? Aí você vai andar pelas ruas e vai sentir aquele cheiro de óleo diesel, fumaça dos geradores e o barulho, que mesmo suprimindo o ruído não consegue zerar. Então é essa a normalidade. Então saibamos todos que essa normalidade existe, mas que não é exatamente no centro de São Paulo. Pelo que ele diz, o erro é esse.